Olá! Hoje eu quero ver quem é guerreiro para estar aqui na sexta-noite. Hoje eu quero ver. É hoje. Vocês vão até merecer um bônus. Quem estiver aqui hoje, na sexta-feira comigo, merece até um bônus. Oi, gente! Oi, Rafa! Oi, Júlia! Mariana! Cheferbi, ó, advogando em breve, tem que colocar teu nome, advogando em breve. Gente, vamos entrando, os guerreiros, né? Os guerreiros que estarão aqui comigo hoje, Rodrigo, ó, Mato Grosso, viu, gente? Mato Grosso. Vão colocando da onde vocês são, muito bem-vindos. E hoje a live vai ser de planejamento previdenciário. É um assunto que muita gente pediu. Eu fiz a live de planejamento previdenciário, mas ela ficou gravada só por 24 horas, se eu não me engano, e aí muita gente não conseguiu assistir. E como é um dos assuntos mais pedidos, eu achei ótimo a gente repetir, né, esse assunto. Então vamos entrando, a gente vai ter muita coisa para falar hoje. E parabéns para os guerreiros que estão aqui comigo na sexta-feira à noite. Parabéns! Vamos entrando, eu já vou dar início para a live para a gente ter tempo de falar tudo. E em primeiro lugar eu quero falar por que é importante tu, advogado, aprender a fazer o planejamento previdenciário. E a primeira coisa, né, o que eu acho mais legal de tudo, é que o planejamento previdenciário ele não depende de ninguém a não ser de ti. A gente não depende de juiz, a gente não depende de INSS, a gente não depende dos outros, a gente depende só da nossa vontade, né? De fazer e dar certo. Oi, amor! O Cris entrou, então vamos entrando. Joelza, de Rosário, aqui do Rio Grande do Sul. Gaúcha, tchê! Né? Hoje eu não tô com chimarrão. Hoje eu tô só com meu copinho de água, mas o chimarrão tava ali antes. Então, o planejamento, ele é um serviço que a gente pode oferecer para o nosso cliente. E ele é um serviço que, se tu tiver um programa de cálculo, tu vai fazer ele muito rápido, tá? Claro que é importante o quê? A gente ter vários tipos de planejamento. A gente não vai ter um tipo só de planejamento. A gente vai ter várias opções de planejamento. Isso eu vou falar depois. E dependendo de cada tipo de planejamento, a gente vai ter também um valor agregado a cada serviço. Então, se a gente tem aquele nosso cliente que não tem condições mesmo de fazer um planejamento completo, tu pode oferecer para ele o planejamento mais simples, que é o do cálculo do tempo de contribuição. Tu pode oferecer para ele o cálculo apenas das regras de transição. E conforme, né, o tipo de serviço que tu vai oferecer, tu vai cobrar um valor, e é isso que eu vou falar depois, tá? Isso eu vou esperar o pessoal entrar aqui para daí depois falar os tipos de planejamento que a gente pode oferecer e quais os valores que a gente pode cobrar em relação ao planejamento previdenciário. Vamos entrando, gente, que eu já vou falando aqui, porque senão não vai dar tempo de falar tudo. Hoje eu vou terminar a live um pouquinho mais cedo, tá? Pra gente conseguir responder as perguntas. Ontem eu tive que sair correndo e finalizar a live para conseguir deixar gravada. Então hoje eu vou terminar ela um pouquinho mais cedo, então eu já vou dando início, tá? E o que é interessante pra gente saber quem é o nosso cliente? Porque nem todo cliente vai conseguir pagar um valor, por exemplo, de R$1.000 por um planejamento, tá? E a gente vai ter que saber isso analisando a carteira de trabalho. Como é que eu faço? A primeira coisa, o cliente chegou na tua frente, tu vai pedir carteira de trabalho, tu vai pedir CNIS. CNIS, no caso, tu vai pegar, né?
tu vai pedir a senha do meu INSS se ele tiver. Se ele não tiver, tu já vai fazer e tu já vai pegar o CNIS. Tu já vai pedir a carteira de trabalho e os carnês. Quando ele te entregar os carnês e a carteira de trabalho, tu já vai fazer um cálculo por cima, aproximadamente. Por quê? Porque às vezes, se a gente vai pegar a senha do INSS do cliente, muitas vezes a simulação, aquela lá não está funcionando. Quando a simulação não funciona, às vezes a gente dá um F5, ela volta a funcionar. Às vezes tu dá o F5 e ele não funciona. Tá? Então, quando essa simulação do INSS, ou tu não tiver a senha, ou tu não conseguir fazer a senha do cliente, tu vai pegar a carteira de trabalho dele e tu já vai dar uma olhada por cima para ver mais ou menos quanto tempo falta para ele se aposentar. Se tu vê que falta muito tempo, ou por exemplo assim, vamos supor que é uma mulher que tem 62 anos e tem 5 anos de contribuição. Tu olhou ali a documentação dela, tu viu que ela é uma pessoa bem simples, que a maior parte das vezes foi um salário mínimo que a pessoa contribuiu. Essa pessoa, provavelmente, ela não vai ter interesse de fazer um planejamento previdenciário. Por quê? Porque se ela tem 5 anos de contribuição, 62 anos de idade, ela já tem a idade, só que ela não tem o tempo de carência mínimo para se aposentar. Então, o que tu vai fazer? Para ela, tu vai fazer só uma análise. Tu vai fazer a ficha de entrevista, e até eu separei aqui para falar para vocês, porque o que acontece? Os meus alunos do curso do Previdenciário no Campo de Batalha, que vai ter um lançamento dia 17, teve o pré-lançamento, tá? A gente já fechou quase metade das vagas, mas o que acontece? No dia 17 é o lançamento oficial, e quem tá na lista VIP, quem é meu aluno, vai ganhar a ficha de atendimento com todo o passo a passo. Oi, Rafa. O Rafa aqui é da nossa comissão do Direito Previdenciário. Tudo bom, Rafa? E aí, quem não tá no curso, eu quero já falar para vocês o que vai na minha ficha de atendimento, para vocês anotarem aí, tá? Então, pega papel e caneta já para anotar o que vai na ficha de atendimento, que é fundamental tu saber o que vai na ficha de atendimento para perguntar pro teu cliente quando ele chegar no teu escritório e ou ele vai pretender um planejamento ou tu mesmo vai oferecer o planejamento. É importante a gente dizer em relação ao planejamento que, diferente de um processo judicial, a gente não pode chegar para um cliente e oferecer um processo judicial, tá? É proibido pelo Código de Ética. Por quê? Porque a gente está instigando o cliente a ingressar com uma ação judicial. Isso não é possível. Agora, o planejamento previdenciário, ele não é um processo, ele é um procedimento. Tu não vai entrar contra ninguém. Isso é outra coisa assim, ó, que eu sou apaixonada pelo planejamento previdenciário, em razão disso também, porque ele é um procedimento ganha-ganha, né? Eu ganho porque eu tô fazendo um serviço que vai ser rápido, e o cliente ganha porque ele vai ter uma baita vantagem na aposentadoria dele. Ou ele vai ter o benefício dele antecipado, ou ele vai ter a renda dele majorada, ou ele vai deixar de contribuir por um tempo desnecessário, ou até tem casos que tu vai ver que o cliente contribuiu errado. Vamos supor que ele era um cliente que tinha uma renda e contribuiu como facultativo, tá? Quem tem renda não pode contribuir com facultativo. Muita gente não sabe disso. Muita gente acha que, por exemplo, servidor público, eu quero ter 2 aposentadorias. Então, eu tenho ali meu serviço público e aí, para conseguir uma aposentadoria para o INSS, eu vou lá e vou pagar um carnê de facultativo. Não pode, tá? Tu tem renda, ainda que não seja renda proveniente de regime geral. Se tu tiver uma renda, servidor público que tem renda, não pode contribuir como facultativo. Mas aí vamos supor que a pessoa não sabia, a pessoa não te contratou e a pessoa foi lá, comprou um carnê ou consultou um advogado que não é especialista em previdenciário, comprou um carnê e pagou de facultativo. O que tu vai fazer daí quando ele vier para ser consultado contigo? Tu vai oferecer para ele a possibilidade de pedir a restituição
desses valores, viu? Que ótimo! Então, assim, ó, o planejamento, ele é ganha-ganha, né? Diferente do processo judicial, que muitas vezes um tem que perder para o outro ganhar, o planejamento não. Tu ganha, o teu cliente ganha e todo mundo fica feliz. Então, acho que eu sou tão apaixonada, né? Tão apaixonada por esse planejamento também em razão disso. Oi, Camila. Camila é minha aluna. A Sueli também, que tá sempre me acompanhando aqui. A Cláudio Júnior. Vamos entrando, meus guerreiros, aqui na sexta-feira à noite aqui comigo. Vocês estão de parabéns. E como eu ia falando, é muito interessante também a gente aprender o planejamento previdenciário. Por quê? Porque quem entende de planejamento previdenciário entende de tudo de previdenciário. Então, o planejamento, ele vai fazer com que tu estude todas as matérias. Olha a Eliane também. O site do curso, então, ainda não tem o site, por quê? Porque o lançamento vai ser no dia 17, tá? A gente vai fazer o lançamento aqui pelo Instagram e daí a gente vai enviar o link da plataforma do Hotmart para fazer a compra do curso. Mas isso é só no dia 17, tá? No dia 17 que vai abrir as vendas do curso. Por enquanto ainda não estão abertos, tá, Rafael? Então fica ligadinho aí. Se tu não tá no grupo do Telegram, o Telegram é o SOS Previ. A gente tem um canal lá do Telegram, a gente passa todas as informações, o link tá na bio. Então, depois que acabar a live, vocês vão lá no link da bio, se inscreve no canal do Telegram, tem muito material já lá. E também a live... Se a gente atingir 30, eu vou deixar gravada. Então, bota coração na tela para chamar mais gente, pra gente conseguir atingir 30 pessoas e ela ficar gravada, tá, gente? Já vai botando aí coração na tela pra gente deixar a live gravada. A Jéssica já tá intimada para comparecer na minha residência e a gente passear em Gramado, tá? A Jéssica, ela é esposa, namorada do Fernando do ADV Líder, que eu super indico também o perfil dele, é incrível, ele é incrível. Então, continuando sobre o planejamento previdenciário, o que acontece? Oi, Dani, tudo bem? Sobre o planejamento previdenciário, a gente aprende toda a matéria, porque a gente tem que saber do rural, a gente tem que saber do especial, a gente tem que entender de contribuições, né? A gente tem que entender até de um pouco de tributário. Ó, a Eliane também está convidada para vir passear em Gramado, tá? Na minha casa, em Capão, né? Na praia, e depois a gente vai passear em Gramado. Estão todos convidados. Então... a gente tem que entender de regra de transição. E a regra de transição, a gente tá com 29, se a gente fechar 30, eu vou deixar a live gravada. Então chama o pai e a mãe, manda entrar aí só pra fechar os 30, pra gente deixar a live gravada. E poucas pessoas sabem, né, fazer o planejamento, poucas pessoas sabem fazer revisão, e quando a gente aprende a fazer o planejamento previdenciário, a gente aprende a fazer revisão de benefício, e poucos advogados sabem fazer revisão. Aqui na minha cidade, eu tenho parceria com muitos advogados que não atuam no direito previdenciário, e eu faço a parte previdenciária. Só que na questão de revisão de benefício, como quase nenhum advogado faz, eu tenho inclusive parceria com advogados previdenciaristas e especialistas, mas que não fazem revisão. Então, é um nicho muito interessante. A gente, né, tem que acabar estudando toda a matéria para a gente conseguir fazer um planejamento, e isso faz também a gente crescer, né? A gente aumenta nosso conhecimento, a gente aumenta a renda do cliente e a gente aumenta a nossa renda. Então, é tudo de bom. E uma coisa que eu falei aqui pra vocês, né, que a gente não pode oferecer, ó, o Fernando entrou aqui na nossa live e fechou 30, ó, graças ao Fernando, depois vocês agradeçam o Fernando do ADV Líder, porque fechou 30, então a live vai ficar gravada. Então, gente, a gente não pode oferecer, né, eu não posso chegar para um cliente e dizer assim, ai,
Eu vou contar uma história. Eu até salvei pra mostrar pra vocês não acharem que é mentira. Eu recebi, por engano, obviamente, um WhatsApp de um advogado previdenciarista, né? De um outro advogado. E ele escreveu o seguinte, vou até abrir aqui, ó, pra ler pra vocês. Isso é uma coisa que a gente não pode fazer, tá? Não pode fazer em relação a processos judiciais. Em relação ao planejamento, a gente pode. Então, vou virar aqui pra vocês. Deixa eu virar. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu acho que não dá pra virar. Ó, o direito é seu. Busque. Era pra ser busque, tá? Não precisa sair de casa para saber se tem direito. Entre em contato com nós, tá? Isso aqui. Deixa eu virar agora a tela. Ai, meu Deus, agora eu não consigo virar a tela. Deu. Isso ali é uma mensagem que eu recebi de um advogado oferecendo o processo de revisão da vida toda, tá? Isso não é permitido pelo código da OAB. Agora, planejamento previdenciário, tu vai fazer uma lista de WhatsApp e tu vai sim oferecer para os teus clientes, não tem problema nenhum, porque não é um processo, com nós é brabo, né? Sabe aquela história que a gente tem que falar a língua do cliente? Eu acho que ele incorporou ali. Ele incorporou essa tese e aí ele escreveu com nós. Mas é brabo mesmo. Então, pra gente vender esse planejamento, a gente pode fazer uma lista de WhatsApp, só que quando faz uma lista, se tu fizer um grupo, tu bota um grupo só tu como administrador e só o administrador pode falar. Se tu fizer uma lista de transmissão, tem que ter cuidado, porque se a pessoa não tem o teu contato salvo, o que acontece? Não vai chegar para ela a mensagem, tá? Mas tu pode sim fazer um textinho, né, de preferência com todos as normas de português corretas. Aí tu vai fazer um textinho oferecendo o planejamento pro previdenciário pro teu cliente, tá? Isso tu pode oferecer, diferente de ação judicial que não pode, tu pode oferecer o planejamento. E quando o cliente te procurar, a primeira coisa que tu vai fazer é tu preencher uma ficha de atendimento. E como eu disse, meus clientes, eles vão ganhar a ficha de atendimento completa, sem precisar anotar nada. Mas se tu não vai adquirir o meu curso, eu quero que tu também tenha acesso a essa informação. E aí eu vou te dizer o que eu coloco na minha ficha de atendimento e tu anota aí já, para te colocar na tua ficha também, para te conseguir fazer esse primeiro atendimento para o cliente, tá? É bem importante a gente ter essa ficha de atendimento bem completa, porque até nós que somos advogados mais experientes, muitas vezes a gente atende vários clientes no dia e a gente não lembra o que tu perguntou para um, o que tu perguntou para outro. Então é sempre bom a gente ter esse roteirinho pra gente não se perder, tá? Oi, Eleusa, tudo bem? Então, o que eu pergunto, tá? Se a pessoa está trabalhando no momento, se recebe algum tipo de benefício, qual benefício já requereu para o INSS, se já entrou com um processo na justiça contra o INSS, se perdeu alguma carteira de trabalho ou carnê, se atuou em serviço público, se foi contribuinte individual, se perdeu... Não, deixa eu ver aqui. Se foi contribuinte individual, autônomo ou facultativo, se prestou serviço militar, se trabalhou sem registro na carteira, se teve alguma atividade especial. Vão anotando aí, gente. Não vai dar tempo de parar para vocês anotar, mas vocês vão anotando, depois vocês dão pausa na live. Oi, Ellen, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, se tem atividade especial, o que eu coloco? Se é ruído, se é calor, se é frio, se é eletricidade, se é agente químico, como graxa, como tinta, combustível, se é trabalho em altura, se é porte de arma de fogo, agente biológico, rural, tá? Coloca ali, trabalhou no meio rural, a propriedade era rural, quantas pessoas trabalhavam. Aí tu vai fazer uma lista, assim, pra saber se enquadrava como segurado especial, tá? Se teve alguma doença profissional. E aí tu vai fazer um checklist de documentos.
que eu coloco ali no checklist de documentos? RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência, senha do meu INSS, carnê do INSS, PPP, LTCAT, certificado de reservista, documentos rurais e outros. Então, tu vai e faz o checklist, dependendo do caso. Se é servidor público, tu também vai ter que perguntar se tem ou não CTC, tá? Caso a pessoa queira verbar, né? Caso a pessoa não queira verbar, não precisa. E aí, tu vai fazer esse checklist, essa ficha de atendimento, é o primeiro passo. Depois que tu fizer essa ficha de atendimento, tu vai pegar a carteira de trabalho e o CNIS. Tu vai baixar o CNIS do site do INSS com a senha do meu INSS, baixa o CNIS. Deixa eu ver se eu... eu acho que eu salvei aqui, ó. Salvei. Eu salvei um CNIS aqui para mostrar para vocês, tá? O que é um CNIS? Porque talvez vai ter gente aqui que não sabe o que é CNIS. Então, isso aqui é um CNIS, tá, gente? Ó, eu salvei aqui e depois eu quero mostrar para vocês até os indicadores que constam no CNIS, para eu mostrar para vocês o que é cada caso, para dar um exemplo. A outra live que eu fiz, eu acabei não mostrando, né, o CNIS, então nessa live me pediram, então eu já salvei ali. Tô mostrando o CNIS para vocês. Que mais? Depois que tu analisar a carteira de trabalho com o CNIS, tu vai verificar se tudo que tá na carteira de trabalho está no CNIS. Se a pessoa não tem mais a carteira de trabalho, mas está no CNIS, eu preciso fazer alguma prova? Respondam aí. Oi, Tânia. A Tânia também é minha aluna. Bem-vinda. Respondem aí. Eu tenho anotação do contrato de trabalho no CNIS, mas eu perdi a carteira de trabalho. E agora? O que eu faço? O que vocês acham? Eu tenho que fazer uma prova desse contrato? Respondam aí. O que vocês acham? Não, exatamente. A doutora Andressa Magalhães respondeu corretamente. Por quê? Não precisa provar, tá? Não tem que provar nada. Se tá no CNIS, o CNIS é prova plena, tá? A doutora previdenciária aí, ó, doutora previdenciária Sueli respondeu, o CNIS faz prova plena. Exatamente isso, tá? Onde que tá escrito que o CNIS é prova plena? Artigo 58 da IN 77. E a carteira de trabalho? Eu tenho o contrato na carteira de trabalho e eu não tenho no CNIS. Eu tenho que fazer prova? O que vocês acham? Aqui o INSS pede, temos que levar para a Justiça Federal. Mas o CNIS é IN do INSS, gente, tá? É uma instrução normativa do INSS. Ele é prova plena, não tem que fazer prova nenhuma. Já, então, assim, ó, se a carteira de trabalho, o contrato, tá? Diferentemente se tá no CNIS e não tenho a carteira. Diferentemente, se eu tenho a carteira e não tá no CNIS, eu tenho que fazer prova, tá? Mas a prova pode ser a carteira. Tu tem que fazer prova do contrato de trabalho, mas a carteira, ela é uma das provas. Quais mais provas eu posso fazer? Artigo 10 da IN 77, tá? Vou mostrar aqui o que diz o artigo 10 da IN 77. O que serve de prova? Acho que essa foi uma das perguntas que me fizeram, que eu falei, me façam perguntas para eu responder amanhã na live. E essa foi uma das perguntas, tá? Quais são as provas? Vamos supor que não tenho contrato no CNIS. O que eu posso apresentar de prova desse contrato de trabalho para que seja, né, inserido no CNIS? Artigo 10 da IN. Carteira profissional, original ou cópia autenticada, tá? Fiquem atentos nisso, porque se tu mandar cópia simples, o INSS não vai aceitar.
original ou cópia autenticada da ficha de registro de empregado. Ontem mesmo a gente teve, hoje eu fiz uma análise de um processo administrativo de uma cliente que encaminhou um pedido de aposentadoria especial e ela encaminhou sozinha, né? E agora negaram o benefício e hoje eu fiz análise do processo dela para verificar se tinha possibilidade de a gente entrar judicial ou fazer um recurso. E aí tinha um contrato de trabalho que estava na carteira, mas não tinha data de saída. E o INSS pediu para apresentar provas. Ela apresentou uma ficha de registro de empregado. E o INSS não aceitou. Por quê? Porque era cópia simples, tá? Então, quando tem a data de entrada e não tem a data de saída, quem tem que fazer a prova da data da saída? Não tem na carteira a data da saída, não tem no CNIS a data da saída, não tem. O que a gente faz? Artigo 10 da IN 77. Contrato individual de trabalho também é uma das opções que a gente pode fazer a prova do contrato, mas no caso da data da saída a gente vai precisar da ficha de registro de empregado. E nesse caso também, eu já vi o INSS pedir não só a cópia da ficha de registro de empregado do teu cliente, ou do cliente do segurado, mas sim a cópia da antes e da depois. Então, tu vai pegar, já que tu vai lá, vai ter que atrás desse documento, tu vai, em primeiro lugar, fazer uma cópia autenticada. Segundo lugar, já pega a folha de antes e a folha de depois para provar que aquilo ali não tá fraudado, tá? Já viu o INSS pedir, então, por via das dúvidas, a gente já pega a mais. Em relação ainda à prova, tá? Não tá no CNIS e eu tenho que fazer a prova. Acordo coletivo de trabalho, termo de rescisão contratual ou comprovante de recebimento de FGTS. Isso aí pouca gente sabe. Extrato do FGTS. Nunca ninguém pensa em pegar o extrato do FGTS para comprovar o tempo, né? Que tá, muitas vezes não tá no CNIS. Então, pega o extrato de FGTS, que hoje é uma coisa mais simples, né? A gente tem acesso até pela internet. Então, extrato de FGTS, recebimento de FGTS, recibo de pagamento, declaração, ó, isso aqui também, ó. Declaração fornecida pela empresa, devidamente assinada e identificada por seu responsável, acompanhada de cópia autenticada do cartão, livro ou folha ponto, tá? Isso aí também é válido. Outros documentos contemporâneos, comprovação das remunerações, contra-cheque, ficha financeira, anotação contemporânea. Ah, outra coisa, a gente também pode fazer a prova através daquela... Porque quando tu pega a carteira... Ah, eu tenho uma carteira de trabalho aqui, vou mostrar pra vocês. Quando a gente pega, ó, viu? Ó, quando a gente leva trabalho pra casa, o que acontece? A gente tem carteira de trabalho, a gente tem carnê, a gente tem tudo em casa. Aqui, ó, tá? Vou pegar essa carteira de trabalho aqui. A gente tem, normalmente, contrato de trabalho, eles ficam aqui, né? Nas primeiras páginas ali, escrito contrato de trabalho. Mas, vocês já devem ter percebido que aqui, a partir aqui, ó, começam as anotações das folhinhas de trás, ó. Ó, alteração de salário... O que mais tem aqui? Tem alteração de salário, tem anotação de férias. Estão conseguindo enxergar? Tem FGTS, anotações. E aqui, muitas vezes, tem anotação de datas bem... Ó, anotações gerais. Ah, gente, olha só, outra coisa que é importante. Nessas anotações gerais... O que acontece? Muitas vezes tem contrato de trabalho. Se a pessoa tem aquele contrato de experiência, tá? Muitos empregadores não sabem que contrato de experiência tem que assinar aqui, né? Nos contratos normalzinho aqui. Muitos não sabem e vão lá e fazem as anotações gerais com os contratos de experiência. Acontece muito. Então, pode acontecer do teu cliente estar com um mês para se aposentar.
E aí, esse um mês, daqui a um pouco, se tu começar a fuçar a carteira de trabalho e olhar as anotações para trás, tu acha contrato de experiência na parte de trás da carteira e ele vai conseguir se aposentar muitas vezes com a regra antiga, com direito adquirido. Então, essas anotações, quando a gente vai encaminhar o pedido para o INSS, a gente vai fazer o nosso requerimentozinho, que também meus alunos todos vão ganhar um modelinho pronto de requerimento de aposentadoria por idade, de aposentadoria por tempo de contribuição, quando tem rural, quando tem especial, todos os modelos vão ser disponibilizados no meu curso. E aí tu vai pegar essas anotações de trás, tu vai digitalizar toda a carteira de trabalho, inclusive essas anotações aqui de trás. Todas as anotações que tiver, tudo que tiver anotação na carteira de trabalho, tu vai digitalizar e tu vai mandar junto no INSS, tá? Não basta tu fazer... Não, tem gente que quando eu peço a carteira de trabalho, a pessoa sabe o que ela faz, ela tira a cópia dessa folha aqui, ó. Essa folha ela me manda, tipo... achando que eu vou conseguir ver alguma coisa só com essa folha aqui, né? Mas tu vai, já que tu é um advogado bom, previdenciarista dos bons, tu vai digitalizar a carteira inteira de trabalho, tá? Inclusive as anotações de trás. E isso vai servir de prova caso não tenha uma data de saída, né? Tenha que fazer alguma prova, que o INSS entenda que o contrato seja fraudulento. Então, é bem importante isso. Aí... tem um caso aqui, essa questão de o CNIS servir de prova plena, eu até comentei na outra live e vou comentar aqui de novo, porque é sabe quando tu entra com um processo e tu acha assim, isso aí não vai dar certo. O cliente, ele tinha um período de rural. E esse período, ele não tinha mais nenhum documento do rural. Ele nem era pesca, tá? Era 12 anos de pesca. E ele não tinha mais nenhum documento. E aí a gente precisava desses 12 anos de pesca para ele conseguir se aposentar por idade. Senão ele não ia conseguir fechar a carência, os 15 anos de contribuição. E esses 12 anos de pesca estava no CNIS. Esses 12 anos de trabalhador rural, né? Segurado especial. Ele estava no CNIS. E eu entrei com o pedido dele, mas eu achei que não ia dar certo. E deu. Por quê? Porque o CNIS é prova plena. Então, a gente conseguiu em 3 meses a aposentadoria desse cliente. O INSS não fez nenhuma exigência. O INSS não pediu nenhum documento. Ele simplesmente computou o especial que estava, atividade especial, né? Segurado especial. Atividade especial, não confunda atividade especial com segurado especial. Esse período de segurado de pesca, ele computou no CNIS e o benefício foi concedido sem nenhuma exigência. Então, como é importante a gente entender também da lei previdenciária. Oi, Ana, tudo bem? Ana Carolina Lisboa, nossa Miss do Direito Sistêmico. Então, outra coisa, a gente tem que comprovar, a gente tem que analisar a questão de indicadores, tá? Os indicadores, a gente vai ter que decorar todos eles. Não, mentira. A gente não tem que decorar nenhum indicador, tá? Quem é meu aluno vai receber a lista de todos os indicadores, mas quem não é meu aluno, é só olhar no CNIS, que no final tá tudo escrito. Eu vou mostrar pra vocês aonde que fica os indicadores do CNIS. Opa! Ó, os indicadores, vou mostrar aqui, ó. Vocês vão ver, isso é um CNIS, tá? Isso aqui, ó, vocês estão vendo PREC menor mínimo, tá? PREC menor mínimo. Isso tudo é um indicador. Aí tem aqui, PREC menor mínimo. Já aqui tem PREC facultativo CONCO, tá? O que é isso? Como que eu vou saber para descobrir o que é isso? Aqui, todos os indicadores que estão no CNIS, vocês estão conseguindo ver, gente? Aqui tem, ó, PREC Falc Conc, aqui tem PREC menor mínimo, aqui tem IREM ACD. Eu escolhi esse aqui para mostrar para vocês que esse aqui tem vários, ó. IREM reclamatória trabalhista, tá? E daí, no final do CNIS, vocês vão ver aqui, ó, legenda de indicadores. Então, não precisa decorar nada, porque vai estar tudo aqui. Então, esse IREM ACD,
remuneração possui parcela de acordo com a convenção de dissídio coletiva. Não dá para ver? Mas quem é meu aluno vai depois ter o CNIS ali, vai ter o CNIS para olhar tudo, tá? Não se preocupem. Então eu vou virar, já que não dá para ver, eu vou virar. No final do CNIS, vocês vão rolar ali, vocês vão ver que vai ter toda a legenda de indicadores. Tem, por exemplo, remuneração possui parcela de acordo, convenção ou dissídio. Neste caso, não tem que fazer nada, tá tudo certo. Agora, recolhimento ao período de contribuinte facultativo concomitante com outro vínculo. O que aconteceu no caso desse cliente? Esse cliente, ele era servidor público e ele contribuiu como facultativo. E não pode, já falei, né, pra vocês, não pode. E aí, agora a gente conseguiu, a gente vai fazer uma manifestação, já fiz, inclusive, informando que no período que ele era servidor público, ele também era engenheiro. Então, oi, doutor João, tudo bem? Então, no período que ele era servidor público, ele também era engenheiro e ele consegue comprovar, né, a atividade, e a gente vai pedir, então, a transformação desse recolhimento de facultativo para o recolhimento de contribuinte individual, para que seja computado. Porque se não for computado, todo esse tempo de facultativo que ele pagou, ele vai perder, né? Então é importante a gente ter esse conhecimento. Só que aí também, o que acontece? Se ele pagou errado, tu vai pedir também a restituição para a Receita, né? Então, nem tudo está perdido. O que mais? O que mais? As provas, já falei. Exigência. Vínculos. Olha só. Quando são dados divergentes, quando são dados extemporâneos, quando são dados que não estão no CNIS. Cabe ao segurado a prova, como eu já falei aqui para vocês. Porém, o artigo 682 da IN 77, anota aí. 682 da IN 77. Eu vou pegar aqui para ler para vocês. Alguém anota aí, por favor, artigo 682 da IN 77. Esse artigo vocês têm que anotar, porque ele é importantíssimo para quando a gente for fazer um requerimento para o INSS, para quando a gente for fazer um recurso, caso nosso pedido não tenha sido procedente. E o que diz esse artigo? Parágrafo 2º. Quando os documentos apresentados não forem suficientes, tá? Muitas vezes, quase sempre, o INSS acha que não é suficiente. Quando os documentos não forem suficientes para acerto do CNIS, mas constituírem início de prova, o INSS deverá realizar as diligências cabíveis. É tu que tem que fazer diligência? Não. É o juiz que tem que fazer diligência? Não. Quem tem que fazer diligência é o INSS. E quais as diligências que tu pode pedir quando tu for encaminhar esse requerimento, tá? E se o INSS não fizer essa diligência, tu pode depois no recurso alegar cerceamento de defesa. Então, o que é essa diligência? Tá? É parágrafo 2º, inciso 1. Consulta ao banco de dados colocados à disposição do INSS. 2. Emissão de ofício para a empresa. Isso aí é quando o PPP tem algo, né, faltando, quando o PPP está errado, quando o INSS vai querer analisar a LTCAT para verificar a questão do ruído. O INSS pode emitir um ofício para a empresa. O INSS pode fazer uma pesquisa externa, tá? Isso aí acontecia muito no caso de segurado rural, né? Que o INSS ia, né, até o local para verificar se a pessoa morou lá, se conhecia, se era rural, se não tinha outra renda. Mas faz tempo que eu não vejo essa pesquisa externa aí. Mas antigamente eu lembro que era comum quando tinha rural.
E outra coisa que é bem importante, muita gente não sabe, é pedir justificação administrativa. E a gente tem a gente sabe que a gente pode pedir justificação administrativa quando se trata de rural, né? A gente coloca lá 3 testemunhas para fazer a JA, para fazer a prova de rural. Mas muita gente não sabe que a gente pode fazer a prova de especial com a justificação administrativa. E normalmente quando o segurado ele tem uma atividade de, por exemplo, tá? Serviços gerais em empresa de calçado. Qual é a atividade dele? Serviços gerais, o que ele faz? A gente muitas vezes não sabe, porque não tá escrito ali colador de calçado. Tá escrito serviços gerais, então serviços gerais pode ser qualquer coisa. E aí tu pede uma JA, coloca as testemunhas para provar qual era a atividade do teu cliente. Então, a gente agora está usando bastante, né, o pedido de JA, só que normalmente o INSS não defere. Aí a gente pode fazer um recurso alegando cerceamento de defesa, em razão, né, do INSS não ter cumprido com o parágrafo 2º do artigo 682 da IN 77. Certo? Então, anotem esse artigo que ele é muito, muito, muito importante. Outra coisa, tá? A gente já vai se encaminhar para o final da live, pra gente não se estender muito, porque hoje é sexta-feira à noite, né? Então, ninguém merece ficar 1 hora aqui estudando direito previdenciário, né? Então, a gente vai fazer uma live um pouquinho mais curtinha, mas eu quero falar alguns indicadores, só para vocês saberem e terem alguma noção, porque como são muitos indicadores e às vezes a gente fica bem perdido, porque a gente realmente, algumas vezes a gente não sabe do que se trata, e eu quero mostrar aqui para vocês que algumas vezes a gente não vai saber o que se trata mesmo, e aí a gente vai ter que ir lá no INSS para verificar. Um desses indicadores é, por exemplo, assim, ó, IREC, tá? Que é indicador com pendência. Quando se trata de indicador com pendência, a gente, na maioria das vezes, vai ter que ir até o INSS para descobrir do que se trata esse indicador, porque a gente realmente não tem como adivinhar. Outra coisa, extemporâneo, tá? O mais comum, acredito que o indicador mais comum é o extemporâneo, que é o pagamento do INSS fora do prazo. E esse pagamento muitas vezes é feito por empregador ou contribuinte individual. E aí a gente vai ter que fazer a prova de que a pessoa tinha atividade, de que a pessoa teve renda, aí tu vai juntar a documentação da empresa, tu vai juntar o imposto de renda, tu vai juntar a GFIP. Então, tem as provas que a gente vai fazer quando o pagamento for considerado extemporâneo. Se eu não fizer a prova, o que acontece? O que vocês acham que acontece? Tem um pagamento extemporâneo. O que é extemporâneo? Fora do prazo, tá? Foi feito um pagamento fora do prazo. E aí, constou no CNIS que o pagamento é extemporâneo. E eu não fiz prova nenhuma. O que vocês acham que vai acontecer? Vamos supor que seja uma contribuição. O que vocês acham que vai acontecer com aquela uma contribuição que está extemporânea e que eu não fiz a prova de que ela estava correta? Escrevam aí. O que vocês acham que vai acontecer? Vamos, gente! Tô esperando vocês responder. Vou até achar que a live tá travada. O que vocês acham? Ela vai ser desconsiderada, tá? Então, tudo que tiver de pendência e que a gente não faz a prova para arrumar, ela vai ser desconsiderada. Ó, a Marinês respondeu certinho aqui, INSS vai desconsiderar. Então, muitas vezes a gente vê que o tempo que a gente calcula é um e a simulação que o INSS calculou é outra e a gente não sabe por quê. E a maioria das vezes é porque a gente não olhou os indicativos e a gente não prestou atenção e a gente não fez a prova. Quando a gente sabe fazer o planejamento previdenciário, a gente se antecipa, a gente já faz o requerimento informando todos os indicadores e fazendo todas as provas, porque isso vai antecipar a aposentadoria do teu cliente, ele vai ganhar com isso, tu vai ter o benefício concedido mais rápido, porque não vai dar exigência. Tu imagina assim, ó, em tempos de reforma de previdência,
que a gente tem 2 milhões de processos pendentes. Qual que é a diferença de um advogado que vai lá, pega, faz um requerimento, analisa o CNIS, faz item por item, período extemporâneo, prova tal, período com indicativo de pendência, prova tal, período com sem data fim da carteira de trabalho, prova tal. O teu pedido, tá? O pedido do teu cliente vai ser analisado mais rápido ou não? Vai. E tu acha que isso não é um baita diferencial para tua advocacia? É, porque enquanto o vizinho, né, porque eles gostam muito de falar do vizinho, enquanto o vizinho tá lá e demora 1 ano, 2 anos para entrar, para sair o pedido de aposentadoria dele, o teu cliente entra com processo e em 6 meses ele tem processo julgado, tá? Porque tu vai antecipar muito essa análise do INSS. A gente tem que ver que o INSS, ele é uma autarquia, mas a pessoa que analisa o benefício, ele é uma pessoa física. E se tu fosse a pessoa que analisa, tu não ia gostar que tá tudo ali descrito, porque a pessoa que analisa, ela sabe que quando tem um indicador ali, a pessoa, o advogado, ou no caso o cliente, tem que fazer a prova. E aí não é muito mais rápido tu pegar o documento, ter o requerimento, ter a prova, tá tudo explicado. Não é muito melhor para te analisar? Tu não vai analisar mais rápido? Tu vai analisar mais rápido. Então, tu sai ganhando, por quê? Porque o tempo que tu vai economizar, tá? Para não atender o cliente que muitas vezes vai toda semana, que liga toda semana, e a tua saúde mental de ter que atender o cliente reclamando toda semana, não tem dinheiro que pague, tá? Então, quando a gente antecipa a aposentadoria do nosso cliente, a gente ganha muita indicação, porque a gente está favorecendo, a gente está contribuindo, né, com a sociedade também, não só com o nosso cliente, mas a gente contribui com a sociedade em geral, porque a gente ajuda o servidor, que a gente está facilitando a vida do servidor, a gente está facilitando a vida do nosso cliente, e aquela corrente do bem se espalha. Então, o teu cliente vai falar bem de ti, ele vai economizar muito teu tempo, tu vai economizar o tempo do servidor, e vai girar, aquela roda do bem vai girar e tu vai ter muito mais clientes. Tu vai demorar menos tempo para fazer cada processo e tu vai ter muito mais clientes. Tu vai chamar o cliente uma vez, tu vai pedir toda a documentação, porque deve ser uma chatice, né? Aquele advogado que uma hora pede um documento, daí outra hora pede outro documento, daí daqui 10 dias pede outro documento. Então tu vai sentar com o cliente, já vai pedir todos os documentos, porque tu já vai analisar o CNIS antecipadamente. E aí tu vai pedir de uma vez só e o cliente vai se incomodar menos, tu vai se incomodar menos. Então, eu sou apaixonada por planejamento previdenciário por isso, porque a gente não depende de ninguém, a gente ajuda as pessoas, a gente antecipa e a gente ganha o dinheiro mais rápido. Então, é o procedimento ganha-ganha, né, que eu sempre falo aqui. É o procedimento ganha-ganha, a gente pode oferecer para os clientes. E eu vou ensinar no meu curso, esqueci de falar uma coisa, né, antes que a live termine, que a gente tem que ter vários tipos de procedimentos, né, de planejamentos administrativos. Por quê? Porque vai ter aquele cliente que ele vai querer só calcular o tempo de contribuição. Para esse cliente, tu pode cobrar, por exemplo, tá? Vou te dar um valor de sugestão, não necessariamente é só uma sugestão mesmo. Tu pode cobrar R$300, porque tu vai fazer só o cálculo do tempo de contribuição. Para o cliente que quer o cálculo de tempo de contribuição e as análises das regras de transição, tu pode cobrar R$500. Para aquele cliente que quer saber, além disso, o valor da renda mensal, tu pode cobrar R$800. Para aquele cliente que tu vai ter que fazer análise do CNIS, é sempre bom quando tu pegar o CNIS e o cliente está na tua frente, tu já mostra tudo de errado que tá. Tu não vai dar solução, mas tu vai mostrar que tem um monte de coisa errada para ele saber que ele não vai conseguir encaminhar sozinho, tá? Não vai dar a letra também e dizer o que ele tem que fazer, tu só vai dizer que tá errado. Então, tu vai mostrar ali pra ele, ó, isso aqui tá errado, tá, isso aqui tá errado, vai, isso aqui, ó, isso aqui a gente tem que arrumar, isso aqui não pode ser assim. E tu vai mostrar pra ele
todos os indicativos de erros, de problemas que podem acontecer na análise do pedido dele para que ele te contrate, né, gente? Porque daí tu vai saber resolver o problema dele. E aí tu vai cobrar R$1.000, tá? Para fazer sugestão, tá? Sugestão. Tu vai cobrar R$1.000 para fazer. Tem que fazer análise dos indicativos, tu vai fazer o cálculo, tu vai fazer cálculo da renda mensal, as regras de transição. Então, tu vai cobrar R$1.000. Agora, se o cliente tem rural, especial, serviço público, tu pode cobrar até R$2.000, tá? Para fazer o planejamento previdenciário. Eu até selecionei aqui porque eu verifiquei que a tabela da OAB, a tabela da OAB do Rio Grande do Sul, ela não fala, tá, de planejamento previdenciário, mas a tabela da OAB de Minas Gerais, ela estabelece, ó, vou mostrar aqui para vocês, cálculo e planejamento previdenciário, R$2.000, a tabela da OAB de Minas Gerais, tá? Gravem aí, então. R$2.000 a tabela estabelece para fazer o planejamento previdenciário. Então, quando tu tiver um planejamento que tu vê que realmente tu vai demandar mais tempo, às vezes tem caso de servidor público, tem caso de professor também é assim. Quando tem servidor público também já é uma matéria que, né, poucas pessoas sabem fazer, então tu pode cobrar até um pouco mais, porque esse valor de R$2.000, ele é o valor mínimo. A tabela da OAB estabelece o valor mínimo, tá? Então, gravem aí, tabela da OAB Minas Gerais, botem no Google, depois vocês conseguem pegar ali. Então vocês vão verificar o valor que pode ser cobrado. E é interessante a gente, então, ter essa gama de serviços, a gente não ter só um tipo de planejamento previdenciário, porque cada cliente, ele vai se adaptar a um caso. A gente vai ter que saber as regras de transição, sim, pra gente também, na hora do atendimento, a gente já dá um norte pro cliente. E quando a gente trata de planejamento previdenciário, é importante a gente dar o nosso norte, tá? Porque o cliente senta na tua frente e ele não quer... Eu já tentei fazer isso, tá, gente? Já tentei e não deu certo, por isso que eu tô te dizendo. Eu já tentei dar pro cliente as opções e deixar ele decidir. Mas na maioria das vezes ele não quer decidir, ele quer que tu dê a tua opinião. E a gente muitas vezes vai ter que dar a nossa opinião direcionada para achar a melhor solução para o cliente, tá? Então a gente faz o quê? A gente apresenta cálculos. Se tu contribuir durante, vamos supor, tá? Eu tenho um caso para contar para vocês. Eu tinha um planejamento previdenciário para fazer. Era um encaminhamento, aliás, de aposentadoria. E a cliente, que era mulher, tinha 49 anos. Ela tinha 26 anos de contribuição, tá? A gente conseguiu, através da análise do CNIS, a gente conseguiu fazer com que ela pagasse esses 4 anos que faltavam para ela se aposentar pela regra antiga. Então, a gente fez o cálculo. Tu vai pagar 4 anos, vai dar tanto, porque a gente pode também fazer o cálculo do atrasado. Isso tudo, muita gente me pergunta, tu usa algum programa? Sim, uso o programa. Eu não consigo imaginar como que faz o cálculo do salário do benefício sem ter um programa, porque eu não consigo imaginar quanto tempo que a pessoa vai demorar para fazer isso, tá? Vai demorar muito tempo. Então, eu uso o Prévios. Não é publi, mas poderia ser. Prévios me nota aqui, né? Poderia ser. Eu uso Prévios, a gente faz todos os cálculos por ali. Tem cálculo também de atrasado. Então, por ali a gente consegue fazer. Quantos anos a pessoa precisa contribuir para fechar os 30, no caso dela? 4 anos. Vamos calcular os atrasados. Quanto que dá os atrasados de tal a tal período? Dá tanto. E aí a gente já tem uma estimativa para falar para o cliente qual que é a melhor solução. Então, tu vai pagar 10 mil? Sim, tu vai pagar 10 mil. Mas tu vai se aposentar 10 anos antes, por exemplo, tá? Porque se ela faltava 4, ela não entra na regra de transição de 50%, do pedágio de 50%. Ela vai ter que entrar na regra de transição do pedágio de 100%, e daí os 4 vão virar 8. Então, assim, tem casos que não vale a pena, claro que
tem que analisar caso a caso, por isso que a gente precisa de um programa. Mas é interessante que a gente tenha todas as opções e dê para o cliente as opções, tá? Gente, eu falei que eu ia fazer uma live mais curta, mas no final já tá terminando o meu tempo. Quem quiser deixar perguntas, deixem no meu direct que eu vou respondendo assim que possível, porque agora eu vou ter que encerrar a live para não correr o risco da gente cair e eu não conseguir deixar salva. Então, como a gente fechou mais de 30 pessoas ao mesmo tempo aqui ao vivo na live, ela vai ficar salva. Ela vai ficar salva até o dia 17 de março, que é o dia do lançamento do meu curso, tá? Todos os modelos, modelo de planejamento, eu fiz um mapa mental de planejamento previdenciário. Então, esse mapa mental, o passo a passo, os modelos, a análise que eu entrego para o cliente, tudo isso vai estar no meu curso. Quanto que tu vai cobrar o planejamento? A tabela da OAB fala R$2.000, tá? Então, vocês já sabem que todo o valor investido no curso vocês vão tirar se vocês fizerem um planejamento. Então, gente, eu quero deixar aqui o meu obrigada para vocês, guerreiros que estão aqui comigo na sexta-feira à noite. A live fica gravada até dia 17 e dia 17 é o lançamento do curso. Então, quem ainda não tá na lista VIP, vai lá no link da bio, tá? Espera terminar a live, vai lá no link da bio e já se inscreve na lista VIP. Certo, gente? Boa noite, boa sexta-feira para todo mundo. Amanhã a gente tem live. O curso, ele tem o valor de... Vai estar escrito lá para quem tá na lista VIP. Beijo, gente!